Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao webinar da Voltimum, hoje com a LEDvance e com a engenheira Carla Rocha da LEDvance. Antes de passar a palavra à engenheira Carla Rocha para nós fazermos a sessão de hoje, gostaria de dar a todos as boas-vindas. Muito obrigada por estarem a participar nesta formação online sobre iluminação eficiente no setor industrial. E antes, especificamente, de começarmos a sessão, para aqueles que estão connosco pela primeira vez, eu gostaria de dizer como é que a coisa funciona, está bem? E para aqueles que já têm vindo a participar noutras sessões, vamos recordar. Assim, como toda a gente já percebeu, portanto, podem intervir connosco através dessa área de bate-papo que está aí do vosso lado direito, podem colocar todas as perguntas que tiverem, as perguntas serão respondidas no final da sessão pela engenheira Carla Rocha, mas vocês durante a sessão podem ir colocando as perguntas sem problema nenhum. Eu vou fazendo aqui uma listinha, que é para nós não nos esquecermos de nenhuma e depois no final então elas serão todas respondidas. Também no final da sessão, e para aqueles que têm sempre aquela preocupação de ficarem com a apresentação ou não, eu vou colocar aqui no vosso lado esquerdo a apresentação que vocês depois vão poder baixar. Há aqui um pormenor em relação a esta questão da apresentação e de poderem baixar esse fecheiro, que tem a ver com o seguinte: o botão que vocês precisam de clicar é um botãozinho azul que, dependendo das dimensões das vossas telas, pode ou não estar visível. Portanto, se por acaso vocês não conseguirem baixar e não conseguirem ver esse botãozinho azul, aquilo que eu peço é que digam no chat: Ana, não estou a ver o botãozinho azul, e eu tento gerir aqui essa zona, a aumentar, para ver se vocês então depois conseguem visualizar, está bem? A outra questão é em relação aos certificados de participação, que muita gente pede, até para poderem justificar às vezes por questões de trabalho. E, portanto, no final da sessão também, juntamente com a apresentação, eu vou colocar aqui um certificado genérico que vocês podem baixar e que não tem o vosso nome, mas que vocês podem colocar à mão. Quem quiser que eu coloque, portanto, basta que me envie um e-mail para ana.vargas@voltimum.com, toda a gente já conhece este e-mail, e digam: olha, quero o certificado com o meu nome, e dizem qual é o nome, porque às vezes as pessoas mandam-me um e-mail e dizem que querem o certificado e não põem o nome, e depois nem pelo nome que vem no e-mail eu consigo perceber, e portanto às vezes isso dificulta um bocadinho. Por isso, coloquem só qual é o nome e eu faço-vos o certificado e remeto na primeira oportunidade. Em princípio, no início da próxima semana já vou conseguir fazer isso, está bem? No final também vou colocar aqui uma pesquisa de satisfação para vocês poderem responder e pronto, é só isto, muito fácil. Esta formação vai demorar mais ou menos 1 hora, dependendo das perguntas podemos estender um bocadinho, não muito, e isto só para vocês também irem tendo um bocadinho de noção e poderem gerir o vosso tempo, tá bom? Portanto, eu agora vou passar a palavra à engenheira Carla Rocha. A engenheira Carla Rocha já não é nova nestas andanças, portanto é uma pessoa com essa experiência, tem exatamente 20 anos de experiência já em empresas do setor da iluminação. Ela começou a trabalhar como orçamentista, depois foi técnica comercial, fez projetos luminotécnicos, acompanhou gabinetes e hoje em dia, portanto, ela desempenha também para a LEDvance, faz esses projetos e, portanto, hoje está aqui para nos falar da iluminação eficiente no setor industrial. Portanto, Carla, por favor, toma as rédeas.
Peço-vos imensa desculpa, têm toda a razão. Não está a haver som. Conseguem ouvir-me? Teste, teste, teste. Alô, alô, alô? Sim? Ok. Eu vou então passar à Carla. Pelos vistos, o computador dela não está a deixar que vocês ouçam. Eu vou passar para ela, tá bem? Só um minuto. Ora bem. Pronto, aqui os nossos problemas técnicos que às vezes sucedem e acontecem, mas vamos já resolvê-los. Estão todos a ouvir-me bem? Digam-me só aí 2 ou 3 ok's, que é para eu saber que me ouvem. Ok, sim senhor. Então vamos lá continuar. Pronto, então vamos falar um bocadinho, como eu estava a dizer, sobre a nossa empresa. Há muita gente que já nos conhece, há outros que nem por isso. Assim, em traços muito rápidos, a Lei Advance, portanto, veio, digamos, como herança da empresa da Osram. Continuamos a trabalhar na área da iluminação a 100%, mas sim, houve aqui uma alteração em nome de empresa, em nome de branding, apareceu, digamos, uma nova imagem. O nosso nome LEDvance basicamente é aqui a junção entre dois termos, o LED, porque assenta, digamos, no nosso principal negócio, que são as fontes de luz LED, e depois um bocadinho o Vance, Advance, andarmos para a frente para tentarmos continuar a ser uma força líder no mercado, como já o éramos no passado, com a Osram. Também aqui com o nome da LEDvance nós queremos realmente continuar esse caminho e continuar a fazer parte do vosso dia-a-dia. Outra vez? Mas o que é que se passa? Sem som outra vez. O que é que se passa aqui? Alô, alô, alô? Conseguem ouvir-me? Olá, conseguem ouvir-me agora? Peço imensa desculpa. Sim? Ok, é uma questão de rede, nós estamos aqui, já conseguimos resolver? Ok, pronto, ótimo. Então, Carla, verifica só se tu consegues. Eu vou-vos pedir que nos deem também o feedback em relação agora se conseguem ouvir a Carla, está bem? Então digo, conseguem me ouvir agora? Sim, está ok? Está ok. Bem, vamos ver se é desta. Então, pedimos desculpa por este início um bocadinho difícil, mas esperemos que seja agora. Pronto, agora vamos ver se vamos então para a frente. Ora bem. Pronto, não sei em que parte é que eu fiquei. Pronto, estava a falar sobre a LEDvance, sobre a empresa em si. Em termos de constituição, de onde é que viemos? Viemos da Osram, como já é familiar para muitos de vós. Em termos de herança, como sabem, já são muitos anos, são cerca de 100 anos que a Osram tinha uma boa implantação no mercado e nós, como LEDvance, também queremos fazer o mesmo ou continuar a fazer o mesmo, sermos força líder no mercado, continuarmos a apresentar soluções fiáveis e bastante válidas para que vocês também tenham ferramentas de trabalho adicionais, não é? Que é mesmo assim. O que é que mantemos? Basicamente a nossa cor laranja. A Osram, quando se via a cor laranja, era sempre associada à Osram. Agora queremos que a cor laranja passe a ser associada à LEDvance, portanto, que é a empresa que neste momento está a dar continuidade, portanto, é esta imagem, digamos assim. Depois, o que é que nós temos de novo? Vai ser o nosso logo, sem dúvida, a tradicional lâmpada histórica que toda a gente conhece, portanto, ficou com a Osram e nós, sem dúvida, abarcamos um novo conceito, o nosso pulse, que nos dá, digamos, um impulso de dinamismo, de progresso, e é um bocadinho nesse sentido que foi pensado este novo conceito.
Rapidamente, em termos de marcas, nesse quadro que vocês estão a visualizar estão os vários nichos portanto, de negócio, das lâmpadas, das luminárias, dos produtos que estão em cross-selling, ou seja, as fitas de LED, os drivers que estão em cross-selling com a Osram, em que neste momento, na barra de baixo onde está a marca atual, são, digamos, os símbolos, os logotipos que neste momento vos aparecem em tudo quanto é produto, e neste momento estamos a fazer um rebranding onde tudo o que é luminárias vai passar único e exclusivamente a constar a marca LEDvance. Portanto, vamos perder o ovo da Osram pelo caminho, a lâmpada, e vai ficar único e exclusivamente LEDvance. As lâmpadas em si, sim, essas são Osram, vão continuar a ser, e portanto a marca Osram continua exatamente da mesma forma. Passando então um bocadinho aqui para o nosso tema em si, a LEDvance neste momento apresenta vários serviços a quem, portanto, trabalha connosco, seja no projeto, seja na parte de distribuição, seja em obra, ou que seja. Portanto, temos um pacote de soluções e de serviços ao vosso dispor. Ora bem, temos, digamos, todo o suporte que damos em termos do projeto que é feito em termos luminotécnicos, os cálculos neste momento há muitos colegas que já os fazem em termos do trabalho diário, mas há muita gente também que precisa um bocadinho de apoio nessa área. Pois bem, a LEDvance dá o apoio portanto, na área do projeto luminotécnico. O que é que nós vos pedimos? Como é óbvio, todos os dados do projeto para nós podermos analisar e depois ajudarmos, digamos, na escolha do produto, como implementá-lo e depois também tudo o que é documentação, desde certificados, desde fichas técnicas, tudo o que é documentação dos produtos que nós temos disponíveis, e é óbvio que os passaremos para vós para juntar aos vossos projetos. Da mesma forma, como já mencionei, portanto, ajudamos na escolha dos produtos, sejam eles qual for, um simples retrofit de uma lâmpada, como uma instalação que é feita de raiz, onde vamos colocar luminárias e módulos LED, sistemas de controle, por aí adiante. Há, digamos, uma ajuda da nossa parte nesse sentido, de escolher da melhor maneira aquilo que vocês precisam, porque muitas vezes, como eu costumo dizer a brincar, complica-se o que é simples. Os sistemas de controle são muito, muito importantes, ajudam-nos no nosso objetivo de poupança, não é? Do nosso objetivo de eficiência energética, mas muitas vezes também não é preciso colocar um sistema demasiado complicado. É uma questão de vermos situação a situação. Se calhar um simples sensor de movimento é suficiente para a situação que nós temos, sem ser preciso estar a implementar um sistema extremamente complicado e também caro, não é? Dispendioso. De que forma depois também apoiamos o vosso projeto, seja telefonicamente, seja em obra, seja então na parte do projeto luminotécnico e documentação, nós procuramos estar sempre em contacto convosco, portanto, na presença desse apoio e dessa ajuda. Portanto, aí, com esse logotipo e essa mensagem, não estão sozinhos, pelo contrário, nós procuramos estar convosco sempre a trabalhar. Eu costumo dizer que é muito bom sinal se vocês solicitarem as nossas visitas muita vez, pedirem a nossa visita, a ver a nossa troca de informação sobre o vosso projeto e o nosso produto, e então sim, os nossos cálculos e depois uma apresentação de uma solução viável, digamos, com pés e cabeça, como eu costumo dizer. Em termos de eficiência energética, ora bem, o consumo de energia elétrica é muito alto hoje em dia. Os edifícios, que é uma área que nós agora vamos aqui também falar bastante, é a fatia maior, portanto, cada vez mais há edifícios de habitação, edifícios de escritório, centros comerciais, etc. Parece que nascem quase, como nós dizemos, tipo pipocas, e sem dúvida isso leva a que o consumo de energia é muito, muito elevado nessa área. Depois, dentro dos edifícios, o que é que nós temos? A parte de iluminação a consumir também a maior fatia, cerca de 33%. E aí sim, a nossa preocupação na parte de eficiência energética, de procurar soluções mais eficientes, mais económicas e que nos tragamos no bolo final um payback do nosso investimento bem mais, portanto, apetitoso e agradável, não é?
Aí um exemplo rápido onde podemos ver que em termos da indústria, da parte de quando se fala em estacionamentos e armazéns, nessa segunda coluna que aparece aí, tem um consumo muito grande em termos de iluminação, porque são sítios normalmente onde não há maquinaria, há sim iluminação, ponto, e então aí a iluminação tem um peso muito grande no consumo final. Quando passamos para a parte mais de comércio e escritório, já é um consumo ali mais equilibrado em termos de iluminação, já andamos a bater ali nos 40%, mais ou menos aproximado, apesar de depois também termos parte do ar-condicionado, apesar na nossa conta final, e que muitas vezes acaba por estar implícito com o da iluminação. Porquê? Porque se a iluminação produzir muito calor, também vai fazer com que a carga do ar-condicionado tenha que ser muito maior e também há de haver um gasto muito superior. Depois, em termos de iluminação, de escolha do nosso target, digamos assim, aqui há dois nichos muito bem definidos, as luminárias tradicionais e as customizadas. Na parte tradicional é onde nós estamos mais preocupados com, digamos, o equilíbrio entre o ser eficiente e ter um custo baixo, sim senhora, e termos uma solução viável de iluminação. Passarmos mais para uma parte mais decorativa, e dá um exemplo do espaço de um café, onde se queira ter uma imagem de marca diferenciada, aí já entramos em soluções de iluminação que podem eventualmente não ser tão, digamos, tão baratas, vamos se calhar entrar numa solução customizada que nos vai sair seguramente mais cara, mas continuamos a poder marcar a diferença pela uma solução eficiente, e aí podemos perfeitamente as duas situações. Nós, neste momento, disponível online, temos as nossas folhas de cálculo, onde nós podemos com facilidade calcular, digamos, o nosso retorno de investimento. Aí nessa página aparece essas 4 bolas, estão basicamente a dar-vos conta de, tanto na área das luminárias, como na área das lâmpadas, como na comparação entre 2 tipos de lâmpadas. No nosso site online podem verificar com muita facilidade, fazer um estudo. Eu tenho uma instalação com X luminárias, e agora vamos passar um bocadinho mais para a frente. Tenho uma instalação com X luminárias que já são antigas e gastam muito, quero mudar. Ora bem, com perguntas muito básicas em termos de elementos: quantos pontos de luz temos na nossa instalação, quantas horas de funcionamento vamos ter por dia, qual é, digamos, o custo da energia que temos na nossa instalação, quanto é que nos custa cada lâmpada ou luminária que lá temos, quanto é que nos custa a substituição dessa luminária ou dessa lâmpada. Pronto, por meia dúzia de pontos importantes, nós vamos conseguir chegar a um valor de payback se fizermos a substituição por uma determinada solução que nós automaticamente vamos sugerir neste programa. Portanto, é uma ferramenta muito simples de trabalhar. Aqui neste slide, portanto, não dá para ver tudo, mas basicamente o que é que aí está? A indicação de que, entrando no link da TCO Luminárias, que está na nossa barra de ferramentas no nosso site, com a escolha de luminárias, com a escolha de potência, daquilo que temos e daquilo que queremos ter, vamos ter, digamos, um estudo muito rápido e em cima do joelho, podemos tirar partido dele. Depois vai-nos aparecer, digamos, este resultado em que vamos ter a indicação daquilo que está instalado e de várias soluções que a LEDvance, neste caso, apresenta em termos de solução. E depois podemos imprimir o nosso relatório e ficarmos, digamos, com a nossa cábula impressa daquilo que temos e daquilo que podemos ter e das nossas poupanças em termos de energia e de período de payback, digamos assim. Nas lâmpadas também temos online a ferramenta ATCO Lâmpadas, que faz exatamente o mesmo tipo de análise. Portanto, aquilo que temos na nossa instalação, perante o preenchimento de todas estas, digamos, estes campos de perguntas às quais nós vamos ter que responder, aí sem dúvida acaba por ser muito simples e depois vamos ter aqui um resultado final do que é que vamos poupar na nossa instalação e qual vai ser o nosso período de payback, ou seja, o nosso ROI, não é? O retorno de investimento, que é sempre, portanto, uma questão super importante quando agarramos num projeto que existe ou numa instalação existente e dizemos, sim senhora, vamos agarrar, vamos alterar a iluminação.
Tudo bem, então quanto é que eu vou investir, qual é, digamos, o budget que eu tenho para investir e qual é que vai ser o meu retorno? Vale a pena fazer esse investimento? É um bocadinho essa ajuda que nós podemos dar. Aquelas folhas online, vocês podem aceder a elas diretamente no nosso site, o ledvance.pt. Se não, se quiserem um cálculo mais pormenorizado, com mais pormenores, com mais elementos de estudo, é uma questão de falarem connosco. Nós temos, digamos, as nossas folhas Excel disponíveis, que através também de preenchimento, mas de muito mais quantidade de informação, conseguimos fazer um estudo exaustivo da instalação, apresentar, digamos, uma folha de soluções que temos disponíveis, assim como também o nosso estudo energético, o que vamos poupar e o nosso feedback da nossa instalação. Inerente a este estudo, como é óbvio, temos também o serviço pronto, em relação, aqui mais um interregnozinho, mas já cá estamos outra vez, em relação aos estudos luminotécnicos, aí nesse slide temos algumas fotografias ou print screens que eu fiz de alguns estudos que nós temos feitos, e aqui é um exemplo básico que realmente nós podemos brincar um bocadinho com a iluminação, podemos simular a vossa instalação, podemos colocar aquilo que lá quisermos dentro, mobiliário, portanto, sei lá, se for um espaço de armazém, as estantes, as mesas, as cadeiras, o que for, nós podemos simular o nosso espaço e, consequentemente, depois fazer o nosso estudo, ver o número de luminárias que devemos lá colocar, o nível de iluminação que pretendemos, como é que vamos poder, basicamente, brincar com o nosso espaço, tendo a nossa melhor solução disponível. Depois, para o nosso estudo, é óbvio que vamos sempre vos pedir algumas informações sem as quais nós não podemos dar uma solução viável. Se tiverem uma planta de AutoCAD de 5 estrelas, está ótimo e por aí conseguimos fazer tudo sem vos fazer grandes perguntas. Se não tivermos o AutoCAD, aí sim vamos pedir um esboço, um desenho com as medidas do espaço, o pé direito, espaçamentos, se for uma substituição ponto a ponto de pontos de iluminação que já existem numa instalação, precisamos de saber onde é que eles estão instalados, qual é a diferença em termos de distância uns com os outros, às paredes, portanto, há muito pormenor que nós vamos precisar da vossa parte. O outro tem tudo a ver com a parte dos acabamentos, a parte dos acabamentos das paredes, dos tetos, do chão, que tudo isso vai, digamos, influenciar o nosso cálculo e os nossos resultados finais, não é? Se tivermos uma parede preta, não vamos ter reflexão da nossa luz, se tivermos uma parede branca, já vamos ter reflexão da nossa luz, portanto, vai haver aqui estes pormenores que estão aqui listados nesse slide, estes dados todos que vão ser essenciais para vos podermos efetivamente ajudar. Aqui mais algum exemplo portanto, de print screen tirado de um estudo luminotécnico do Dialux, neste caso, onde aqui vemos uma instalação com as nossas iBay, que são luminárias adequadas para pés direitos bastante elevados, onde aqui, por exemplo, vemos a implantação de determinadas mobília. Ora, a pedido, uma vez que houve pessoal que não estava com som ou que estava a ouvir muito baixo, eu vou pedir à Carla então que volte atrás ao slide anterior. Este? Exatamente. Ok. Uhum. E pronto, retomamos a partir daí para ver se agora corre. Não. Obrigada. Ora bem, está complicado. Isto aqui, as tecnologias pregam-nos sempre aqui umas partidas pelo meio. Pronto, eu aqui estava a mencionar precisamente o quê? Em termos dos estudos luminotécnicos que nós executamos em Dialux, no software Dialux, quando nos pedem ajuda neste sentido, nós automaticamente vamos pedir-vos ajuda logo a seguir. E no quê? Em dados, para nós podermos desenvolver o projeto. Ora bem,
Se houver uma planta, um fecheiro em AutoCAD, 5 estrelas, que nós importamos diretamente para o nosso Dialux e conseguimos trabalhar nele, vendo logo medidas, distâncias, tudo o que for necessário. Se não houver esse fecheiro em AutoCAD, se houver, por exemplo, só um PDF, um esboço, um desenho, o que seja, aí com certeza se calhar vamos pedir ajuda em termos de distâncias, de pé direito, interdistância de luminárias, se for o caso de uma instalação já existente. Vamos perguntar qual é o acabamento, as cores das vossas paredes, do chão, do teto, porque tudo isso vai seguramente influenciar no resultado final do nosso cálculo luminotécnico. Se for uma parede muito escura, vai haver, digamos, um absorver da luz por parte da parede, não há reflexão, portanto, automaticamente o resultado vai ser diferente se tivermos uma sala branca em que toda, digamos, a envolvente vai ajudar, digamos, na componente de iluminação, de reflexão. Portanto, nesse sentido, depois tem que haver realmente aqui uma troca de informação entre vocês e nós. Portanto, quem nos pede ajuda e nós deste lado vamos tentar ajudar da melhor forma. Pronto, e aqui sem dúvida, em termos de resultado final, vamos ter em conta não só o que o cliente pretende, como é óbvio, mas também o cumprir os nossos regulamentos em termos de níveis de luz que são obrigatórios, digamos assim, no nosso projeto. Aqui um exemplo de uma instalação feita com luminárias iBay, são luminárias adequadas para pé direitos bastante elevados. Aqui uma instalação onde foram implementados aqui alguns elementos de sala, neste caso do espaço uma sala, mesas, aqui são estantes de um espaço de armazém, portanto, e aqui vamos ter que jogar com a localização das luminárias para conseguirmos obter os nossos níveis de iluminação necessários. Aqui mais um exemplo, aqui neste caso com uma Demproof, uma luminária nossa Stank, aquelas luminárias standard de 1,5, onde vemos também uma instalação, onde vamos ter também as nossas prateleiras, por exemplo, num espaço de armazém, e depois no Dialux vamos conseguir tirar, digamos, os nossos valores em termos de resultado final do que vamos obter pelos nossos cálculos. Aqui por final, tenho aqui uma pergunta se isto é um género de Winlux. Olha, vou-lhe ser muito clara e sincera. Não conheço o software no Winlux, não lhe consigo dizer a 100% se é similar ou não, porque não conheço. Vou ficar aqui com a nota e depois vou ver se realmente, portanto, como é que é este software, e depois também já vos consigo dizer se eventualmente sim, se é similar ou não. Pode eventualmente ser, e a terminologia por simplesmente ser diferente, mas não conheço, para ser o mais sincero possível, não conheço. Pronto, continuando aqui é mais um exemplo de uma sala com um painel normalíssimo de iluminação de 60%, onde vemos também, digamos, o nosso resultado em termos de curvas isométricas que nos dão, digamos, a iluminação do espaço, em termos de cores e de níveis de cinzento, que são dois gráficos que nós podemos tirar do Dialux para ter um aspecto visual mais direto da quantidade de luz que vamos ter por espaço. Depois aqui, na sequência dos nossos cálculos, como é óbvio, vamos entrar um bocadinho então nas normas. Muito importantes, temos que as cumprir, apesar de hoje em dia o conceito do HCL, ou chamado Human Centric Lighting, está muito agora em voga e em desenvolvimento, que tem basicamente a ver com o nosso conforto visual. Não nos podemos esquecer nunca das nossas normas e daquilo que temos que cumprir obrigatoriamente na execução de um projeto. Nós aqui em Portugal basicamente temos, portanto, a nossa EN 12464, que é a nossa norma, digamos, de berço, como eu digo, para a execução de um projeto luminotécnico. E porquê? Porque é esta norma que nos vai dar, digamos, a diretriz de quais os níveis de iluminação que temos que ter por espaço, ou pelo menos devemos ter por área de trabalho. Aqui é o nosso Decreto-Lei 118 e a portaria, portanto, 349, vai basicamente recair sobre o nosso regulamento de desempenho energético dos nossos edifícios, de comércio e de serviços, os quais depois ainda vão desdobrar para a EN 15193, que nos vai especificar a parte de iluminação.
E é um bocadinho agora desta parte que vamos falar. A norma, a tal 12464, que com certeza já vos é familiar, pelo menos a muitos de vocês que se calhar já trabalharam com a parte dos cálculos luminotécnicos, portanto vai-nos dar tudo o que é diretrizes em termos de iluminação no espaço de trabalho, mas de zona interior a 12464.1. Ela tem uma segunda parte, que é 12464.2, que aí sim está virado para a parte de exteriores. Nós hoje aqui vamos falar um bocadinho mais de, portanto, tudo o que é instalação interior. Esta norma 12464, basicamente o que é que nos dá? A preocupação, tudo o que são, digamos, portanto, registros de espaços de trabalho, tanto na indústria, como na parte de edifícios de comércio, como no nosso escritório, de tudo o que tem a ver em termos de aspecto do âmbito visual. Portanto, esta norma basicamente recai em 3 aspectos muito importantes que estão aí mencionados nesse slide, que será o conforto visual, a performance visual e a segurança visual. A segurança visual, começando um bocadinho por baixo, é muito simples, é basicamente nós temos uma iluminação que nos garante que a gente olha para qualquer lado e conseguimos detectar os perigos que estão à nossa volta, portanto podemos circular com segurança no espaço onde nos encontramos. A parte da performance visual é precisamente a qualidade da luz que nós temos, que nos vai permitir trabalhar, seja de uma maneira mais, digamos, em trabalhos mais minuciosos ou não, durante períodos de tempo maiores, sem que isso nos leve a um cansaço mental, um cansaço visual, portanto, tudo o que tem a ver com o nosso estado de espírito e a maneira como nós vamos estar no nosso posto de trabalho. E pronto, e o conforto visual e a performance basicamente está um bocadinho uma coisa ligada à outra, portanto vai ser sim, ou seja, vai estar muito centrada na pessoa que vai utilizar o espaço para o qual nós estamos a fazer o projeto. Portanto, sim senhora, temos níveis de luz portanto, a cumprir, mas é muito, muito importante a parte portanto, do conforto visual e do bem-estar da pessoa que vai estar a utilizar o nosso espaço. O encandeamento aqui é um aspecto fulcral e extremamente importante, que hoje em dia em muitos locais, em muitos projetos não é tido em conta, mas é extremamente importante. O encandeamento é terrível para o nosso bem-estar, para a nossa disposição a trabalhar, para a nossa produtividade. E aqui no slide temos aqui uma senhora aqui muito atrapalhada com os olhos, porque é sem dúvida um pormenor extremamente importante para o nosso local de trabalho e para a nossa produtividade. Aqui temos um exemplo básico, simples, de como devemos ter a luz colocada no sítio correto, no sítio adequado. Não é preciso ter luz a mais, a gente também não quer luz a mais, porque aí lá está o tal encandeamento, é provocado com muita facilidade. Precisamos de ter sim a luz no local adequado. Aqui neste corredor temos um corredor bem iluminado. E aqui deste lado temos um corredor muito mal iluminado. O que é que aqui seguramente se passa? Neste corredor a iluminação está colocada com certeza ao longo deste corredor, de modo a que o ângulo de abertura da iluminação, ou neste caso do aparelho de iluminação, esteja a cair dentro do nosso corredor, ao contrário daqui, que seguramente as luminárias estarão aqui, se calhar colocadas, instaladas em cima da nossa prateleira e ficando ali a luz trancada, não passa para baixo, e onde aqui o senhor coitado que vai aqui com a maquineta a passear, não vê grande coisa à frente. Portanto, é basicamente colocar a luz onde ela é precisa, não desperdiçá-la, é colocá-la no sítio necessário e preciso. Vamos ter depois sim os sistemas de controlo associados a este tipo de solução. O sistema de controlo é muito importante, vai nos ajudar na poupança, na rentabilização do nosso local de trabalho, em termos de gastos energéticos, sem desperdiçar energia. Rapidamente aqui algumas aplicações em termos da norma. Esta norma, a nossa
somos portugueses, a nossa norma não está traduzida, está em inglês, portanto vamos ter que trabalhar com inglês. E aqui alguns exemplos somente de níveis de iluminação a cumprir, segundo a nossa norma 12464, em algumas áreas. Alguns exemplos que depois vocês na norma têm assim uma lista imensa de espaços e de exemplos e de valores a cumprir. Aqui um espaço de fabrico e reparação de automóveis, onde, como podem ver, o nível de iluminação médio a considerar está nesta coluna. Ora bem, se tivermos um sítio que, por exemplo, tem a ver com inspeções, uma inspeção vai fazer com que a gente precise de ver bem o que estamos a inspecionar, então com certeza vamos ter que ter um nível médio de iluminação à volta dos 1000 luxes. Mas se calhar, se for numa zona de reparação, de testes, de nada assim de muito minucioso, já podemos drasticamente descer e já podemos estar a trabalhar numa área de 300 luxes sem problema nenhum. Aqui, na parte da assemblagem, voltamos a subir e vamos para os 500, porque estamos numa área que não estamos a fazer um trabalho propriamente minucioso, mas precisamos de ver o que é que estamos a fazer, e então aí sim é uma área de trabalho, temos que ter os nossos 500 luxes. Esta coluna vai nos dar o índice de encandeamento da nossa instalação. Isto é aquilo que acabamos de há bocado falar, que é muito importante na escolha, seja de uma luminária, seja de uma lâmpada, ou seja de uma fonte de luz. Precisamos de ter a informação do nosso fabricante, qual é o índice de encandeamento, portanto, da fonte de luz, porque depois o nosso cálculo vai ser muito importante. Isto são valores, portanto, de referência, o índice de encandeamento de 22, de 19, quer dizer que aqui vamos precisar que o índice de encandeamento ainda seja mais baixo, estamos na área da pintura, não queremos reflexos, portanto, vai ser bastante exigente, enquanto, como há bocado estávamos a ver aqui, por exemplo, na parte de reparações já não é tão necessário, mas tem que continuar a ser baixo. Aqui, para depois vocês ficarem, quando descarregarem o PowerPoint, assim também já ficam com mais alguma informação. Aqui um exemplo de indústria elétrica e eletrónica, com algumas aplicações. Nos estacionamentos é uma situação em que estão a ver o nível de iluminação é francamente baixo, não há necessidade de haver uma média de iluminação muito grande, mas em determinadas zonas, que neste caso são as rampas de acesso e de saída do estacionamento e a zona das caixas, aí sim vamos ter que ter um valor mais alto, porque há mais circulação de pessoas, na caixa mexe-se em dinheiro, faz trocos, estão pessoas, portanto, em estado contínuo, portanto, que estão lá várias horas seguidas, portanto, vamos precisar de ter, digamos, um nível de iluminação já superior. Em relação, neste caso, à parte dos edifícios, passa-se exatamente a mesma coisa. Uma zona de tráfego, de circulação dentro dos edifícios, vamos precisar, aqui não é de grande quantidade de luz, mas de pontos de luz suficientes, de modo a que nos possam dar uma orientação em termos de saída, que a gente veja a saída ou por onde vamos passar, o nosso corredor, que vemos a porta, vemos uma entrada, precisamos ter uma orientação para onde queremos ir. E então aí os nossos níveis vão baixar. Escritórios, aí já estamos a falar noutra coisa, já precisamos de luz efetivamente para trabalhar, e a nossa média nos escritórios, em tudo o que é áreas de trabalho de escritórios, o aconselhado e aquilo, digamos, por onde nos guiamos mais a 100%, é realmente os 500 luxes. Precisamos de ter luz, precisamos de não ficar com cansaço visual no fim da manhã, por exemplo. Aqui também podemos ter o cuidado da escolha da temperatura de cor, uma temperatura de cor neutra, um 4000 K, não vamos para uma temperatura extremamente fria, porque vamos entrar numa área de uma iluminação muito agressiva e cansativa, e voltamos a entrar na área do desconforto visual. E aí sim não nos será favorável, com certeza. E como podem reparar aqui na coluna do encandeamento, tudo o que é escritórios, o GR da nossa luminária, da nossa fonte de luz, é sempre aconselhável que seja no máximo possível abaixo dos 19. Uma outra situação não tão exigente, por exemplo, uma recepção, que seja um local, como sendo um local mais ligeiro, já podemos ter um GR de 22, mas para tudo o que é local de trabalho, o GR deve ser igual ou inferior a 19. Em termos de requisitos da nossa norma, sim senhora, temos a nossa 12464 que nos vai dar, portanto, os níveis de iluminação que temos de cumprir, mas depois temos então
a parte de desempenho energético dos edifícios e na parte dos requisitos de energia de iluminação com a nossa EN 15193, com a nossa densidade de potência e controle de luz, que agora vamos assim também rapidamente ver. Requisitos, isto vai servir para a vossa cábula quando baixarem aqui o documento, portanto vamos ter atenção basicamente com os requisitos em termos de luminárias, escolhermos tudo o que são luminárias ou fontes de luz, lâmpadas, eu aqui falo na luminária um bocadinho no sentido mais global, mas pronto, a nossa fonte de luz, a que seja, portanto, mais eficiente, tenha um bom rendimento, mas um OGR controlado de acordo com as necessidades de cada espaço. Lá está, se for um escritório, um OGR mais baixo, se for um estacionamento já não é tão exigente, mas ter sempre esse ponto em atenção. Depois, no nosso projeto de iluminação, cumprimos os nossos requisitos da nossa 12464 e depois entramos também na parte então de regulação, e aqui vai depender um bocadinho dos espaços que estamos a trabalhar. Vamos ter que obrigatoriamente colocar mais ou menos sistemas de controle. Aqui num quadro à frente já vão ficar aí com uma cábula também como noção o que é que se deve escolher em termos de edifícios. Aqui um bocadinho aquilo que já tivemos a falar em relação aos softwares. Cada vez que fazemos um projeto, se colocamos um cálculo luminotécnico, temos que obrigatoriamente colocar o nome do programa e a versão utilizada. E também em termos de locais, digamos assim, há sempre exceção à regra, como se costuma dizer, e há determinadas aplicações mais específicas, e eu aqui dou o exemplo de um espaço desportivo de alta competição, em que as regras em termos de iluminação são sempre diferentes. Porquê? Porque vai-se ter um ambiente diferente, vamos ter exigências de iluminação completamente diferentes, uma transmissão televisiva vai exigir outro nível de iluminação, e portanto aí são situações a ser tratadas à parte. Sempre que não houver, portanto, sistemas de controle e regulação de iluminação, esta norma, este requisito geral, vai-nos sempre obrigatoriamente levar a, digamos, a uma separação de circuitos, ou seja, de modo que não há sistema de controle, tudo muito bem, mas vamos ter então que fazer circuitos mais divididos, de modo a que se possam controlar independentemente e de uma maneira diferente, fazer alguma gestão ou algum controle da nossa instalação. Aqui também, em relação à EN 12464, atenção que os valores máximos admissíveis no nosso projeto também não convém exceder os 30% dos valores daquelas tabelas que ainda agora tivemos a ver atrás, portanto, por espaço. A densidade de potência de iluminação é muito importante nos nossos cálculos. Vamos ter que entrar aqui com o fator portanto, de ocupação de espaços e com os fatores de luz natural. Isto porquê? Porque tem a ver precisamente com os tais sistemas de controlo, ou seja, vamos pôr mais sistemas de controlo, menos sistemas de controlo, vai haver muita gente no espaço que nós estamos a fazer o projeto, não, pelo contrário, vai estar uma pessoa a trabalhar, portanto vão ser fatores que vão influenciar, digamos, o cálculo da nossa eficiência energética da instalação que estamos a fazer, que temos em mão e que estamos a fazer o nosso projeto. Portanto, aqui uma ressalva, se não existirem então nenhum sistemas de controlo nos nossos cálculos, esses fatores, portanto o da ocupação e da luz natural vai ser igual a 1, portanto aqui não vamos ter nenhum fator a influenciar esta nossa equação de cálculo e da nossa, portanto, da nossa área a que estamos a fazer o nosso cálculo. O valor, então, da nossa, digamos, densidade, do nosso DPI, vai, digamos, umas tabelas pelas quais também vamos ter que nos regir. E estas tabelas vão ficar também convosco quando baixarem este documento, onde, consoante a aplicação, consoante o espaço, vamos ter os tais fatores de controle, portanto, o que tem a ver com a parte da ocupação e com a parte de luz natural. E depois o nosso, portanto, o valor de densidade de potência de iluminação a cumprir. Isto era o que existia no regulamento anterior, agora em vigor são estes valores que temos que ter, portanto, ou temos que obter nos nossos cálculos. Aqui mais alguns exemplos, andar aqui um bocadinho para a frente, porque isto é mais teoria que depois vão poder ver com mais cuidado.
Sempre que nós, quando estamos a fazer estes cálculos assim em cima do joelho, os valores forem muito diferentes das nossas tabelas, aí temos então que ter obrigatoriamente que recorrer ao nosso cálculo luminotécnico de acordo com a norma, portanto a 1593. Vamos ter que fazer de modo a cumprir, digamos, se não fazia, vamos ter que fazer cumprir a norma, portanto, obrigatoriamente. Os tais fatores que eu há bocado estava a falar também, em termos do que é que vamos colocar no nosso espaço, vamos para um detector de presença, vamos ter, portanto, sistemas de regulação de luz natural, portanto, controle horário, vai ter tudo a ver com o tipo de edifício e com o tipo de projeto que temos. Se for um edifício novo, vamos ter que nos reger por estas duas colunas. Se for, digamos, uma reabilitação, já vamos ter aqui outros valores, ou, digamos, outras regras. Este GES e este PES, basicamente, temos aqui a cábula em baixo também. Os GES, portanto, vão ser os edifícios de grandes dimensões e os PES, ou PES, vão ser os edifícios, portanto, de pequenas dimensões, tanto em comércio como, portanto, em serviço. E aqui sim, consoante o espaço, sim, aqui é obrigatório termos detecção de presença. Em termos de regulação, a comutação e a regulação tem a ver com a regulação, sensores que nos vão regular, portanto, aumentar ou diminuir o fluxo luminoso das nossas fontes de luz. A comutação aqui terá mais a ver com o liga-desliga de circuitos. Imagina, temos num espaço, portanto, em termos de área maior, portanto, imaginem com 5 linhas de luminárias e podemos aqui fazer uma comutação entre as linhas que estão mais perto da janela, as linhas que estão mais longe da janela, de modo a que elas tirem partido da luz natural do espaço e façam um liga-desliga ou então a dita regulação consoante as necessidades do espaço. Controle horário, que também digamos, um requisito que é aplicável em várias situações, e depois tudo o que tem a ver com o comando, aqui quando se fala comando por interface ou gestão operacional, basicamente, e resumindo, são sistemas de gestão mais completos, portanto com mais valências, e isso sim justifica-se em edifícios grandes, não nunca em edifícios de pequenas dimensões. Aqui por último, em termos daqui das nossas entradas principais da nossa agenda, basicamente então falarmos um bocadinho aqui sobre, portanto, os edifícios de escritórios e a indústria, que são, digamos, os nichos que nós hoje estamos um bocadinho mais vocacionados. Em mercados verticais nós trabalhamos não só esses dois, mas também a parte da hotelaria e da restauração, mais conhecida por hospitality, e também a área das lojas, portanto, de tudo o que é superfície comercial vocacionado para a venda de produto direto. Em relação aos escritórios, e agora correndo aqui também, digamos, as várias aplicações. Escritórios, o que é que se pretende, sem dúvida, é haver um equilíbrio entre a iluminação que se tem no espaço e o trabalho que se está a fazer na nossa área. Conforto visual, ponto assente, digamos, o ponto mais importante a ter em conta, o conforto visual. É muito mau nós estarmos no nosso espaço de trabalho e termos uma luminária por cima da nossa cabeça a encandear-nos completamente o nosso portanto, ecrã, o nosso computador. Nós até clararmos no nosso portátil e estarmos a ver os reflexos das teclas no ecrã, por exemplo, é extremamente desconfortável. Isso tem tudo a ver com o nível de encandeamento que a nossa luminária que está instalada por cima de nós tem. Portanto, se ela tiver o tal índice de encandeamento controlado, o UGR, abaixo, portanto, um valor abaixo e controlado, sem dúvida vamos ter um conforto visual totalmente diferente, não vamos ter reflexo. Portanto, em espaços de trabalho, em espaços de escritório, este é um dos principais pontos a ter em conta. Quando adquirem uma luminária, quando escolhem uma luminária, vão à ficha técnica, que esse dado seguramente há de lá estar. O nível de encandeamento da luminária, o GR. Se não estiver, peçam ao vosso fabricante. Qualquer luminária, seja um downlight, uma luminária estanque, sei lá, um spot, uma luminária, uma linear, uma solução simples de sanca, todas as luminárias têm índice de encandeamento, todas. Portanto, elas obrigatoriamente o fabricante tem que vos dar essa informação.
Pode eventualmente não estar na ficha técnica, mas aí vocês chegam e pedem ao fabricante, porque ele é obrigado a dar-vos essa informação. E é extremamente importante, portanto, esse dado. É óbvio que depois, em termos de resultados finais, estão a fazer um cálculo de um escritório. Se tiverem logo à partida esse pormenor em conta, o resultado final, se escolherem uma luminária com um índice de encandeamento mais baixo, seguramente o resultado final vai ser um resultado mais válido, que vai cumprir as nossas normas, vai ser mais fiável em termos de resultado, não é? E vamos cumprir também obrigatoriamente portanto, as nossas normas. E aqui vamos estar a encurtar trabalho, como se costuma dizer, e o resultado final, sim, sem dúvida, vai ser bastante mais interessante. É óbvio que também aqui nos escritórios, no espaço de escritórios, o termos soluções flexíveis é muito importante. E aqui entramos com os sistemas de controle. Um detetor de movimento, um sensor de luminosidade, são soluções extremamente simples e que nos vão permitir, portanto, rentabilizar. Há pessoas no escritório, muito bem, a luz está a 100%, já não está lá ninguém, pronto, não querem desligar a luz, tudo bem, mas pode descer para os 20% o fluxo portanto, de iluminação, baixamos o índice, sim, mas não está lá ninguém. Também não precisamos ter lá os 500 luxos, podemos ir para os 100, para os 50, para aquilo que se quiser, porque não há efetivamente ninguém no local. Há muita luz natural, é um escritório com amplas janelas e temos uma luz natural fantástica. Muito bem, a nossa iluminação, para termos os ditos 500 luxos, se calhar as nossas luminárias até podem estar a 10%. Não há necessidade de mais. Portanto, é neste sentido é que nós podemos realmente rentabilizar. Carla, não vale a pena estares a falar porque ninguém te vai ouvir. Nós já percebemos, a Carla passou para participante, nós não percebemos muito bem exatamente porque é que isso aconteceu, mas vocês vão ter a paciência de aguardar mais 2 segundos e ela, quando passa para participante, deixa de conseguir falar convosco. Portanto, é por isso que ficaram sem som. Mas ela, entretanto, acho que já estou de volta. Portanto, já podemos voltar. Já estou de volta, pronto. Já passei desse lado para este outra vez. Pronto, estava eu a dizer aqui que realmente a parte de sistema de controle é extremamente importante, porque vai-nos realmente permitir rentabilizar e termos uma solução mas mesmo muito mais eficiente. E aqui também, como é óbvio, há bocado estávamos a falar nos paybacks, o payback é sempre extremamente importante, não é? Vamos fazer as nossas continhas para saber que quando realmente vamos fazer a nossa nova instalação, o que é que vamos investir e depois em quantos anos é que vamos ter, digamos, o retorno do nosso investimento. Essa parte é sempre importante, como se costuma dizer, digam o que disserem, sim, tem que ser, portanto, económico, a solução. Habitualmente a pessoa diz, como se costuma dizer, quer-se bom, mas também se quer barato. Muitas vezes não se consegue fazer isso e aqui vamos ter que, digamos, contrabalançar o nosso investimento com o nosso payback, um bocadinho vermos portanto, o budget que temos para gastar e, portanto, em quanto tempo é que vamos obtê-lo de volta, digamos assim. Agora aqui, vamos falar em espaços um bocadinho mais específicos, as entradas, portanto, na área também de edifícios e de escritórios. Ora bem, a escolha aqui de iluminação, basicamente, vamos ter dois pormenores importantes a ter em conta, como está aí mencionado, a orientação e a funcionalidade. A orientação é isso mesmo, é termos um tipo de iluminação que nos receba, que seja uma iluminação acolhedora, portanto, não com temperaturas de cor extremamente frias, porque não vai ser convidativa a entrar, pelo contrário. Portanto, vamos ter que ter espaços convidativos e que, por seu turno, também depois nos oriente e nos deixe ver as informações que nós precisamos saber numa recepção, as placas de indicação, em que andar é que a empresa está, porque está lá um placar para os lermos, essa placa tem que estar bem iluminada. Portanto, vai ter que haver aqui, digamos, um cuidado
cuidado extra neste sentido. Em termos de iluminação, por exemplo, na parte de entrada, a iluminação joga também como um fator de segurança, não é? Ou seja, em termos de uma boa iluminação, também faz com que se calhar não vamos tropeçar com tanta facilidade numa escada ou num degrau que existe nesse nosso espaço de entrada. As salas de reuniões, os cuidados são os mesmos a ter em termos de escolha, sendo que aqui os sistemas de controle são muito importantes porque podemos criar cenários diferentes, estamos numa sala de reuniões, numa sala de conferência, podemos pôr mais luz, menos luz, liga os spots, desliga a luminária contínua ou vice-versa, portanto ter realmente um sistema versátil, o que ao fim e ao cabo nos vai criar um bom ambiente, em termos de comunicação vai ser muito mais agradável, as pessoas vão estar muito mais bem dispostas, não vai ser um ambiente cansativo em termos de comunicação, portanto a concentração das pessoas, da maneira como estão no espaço em si. Escadas e corredores, exatamente da mesma maneira, aqui voltamos às cores mais acolhedoras, voltamos à segurança, em termos, por exemplo, das escadas, as zonas dos elevadores, que é sempre uma zona crítica, onde há muita gente a passar de um lado para o outro, a entrar e a sair dos elevadores, muitas vezes estão muito mal iluminadas, e aqui é precisamente haver muito cuidado na escolha da iluminação, e também aqui, mais uma vez, a nossa ENA, portanto, que falamos há bocado, a 12464, também nos vai exigir valores mínimos que infelizmente em muitos locais não são cumpridos, nem pouco mais ou menos. Estacionamentos, o cuidado em termos de perigo aqui é um bocadinho, uma boa iluminação leva a alguma segurança de um espaço, não só a segurança de circulação, como a segurança em termos do nosso carro estacionado, rampa que nós vamos a descer, portanto a boa iluminação vai-nos, digamos, orientar o caminho. Aqui já podemos jogar com temperaturas de cor mais frias, que já não é grave, já não temos de ter a preocupação de ter temperatura quente, a gente quer ver e essa parte já não é tão importante. Aqui, portanto, quando dizem, não, para um estacionamento, 6.500. Já pode ser. Pronto, para um edifício eu digo logo que não, nem pensar, é muito frio, é muito agressivo. Para este tipo de aplicações exteriores, aí sim, já é perfeitamente admissível. Um exemplo prático, concreto, um estádio onde foi, portanto, substituída toda a iluminação do parque de estacionamento, onde em um ano se conseguiram poupanças em termos de 50 mil kW. É muita coisa. Em termos de valor total, depois, 60% de poupança ao final do nosso ano, e neste caso, como payback inferior a um ano, é muito, muito, muito bom. Isto porque estamos a substituir tubos, muitas vezes 58 watts, por luminárias ou tubos LED com menos de metade do consumo, retiramos balastros ferromagnéticos que muitas vezes estão nas instalações, conseguimos reduzir drasticamente o nosso consumo e automaticamente o preço muitas vezes de um tubo fluorescente e de um tubo LED, a diferença já não é assim tão grande quanto isso, e o payback é muito, 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 muito rápido. E portanto é sem dúvida aqui um exemplo de uma boa aplicação em termos do LED, do retrofit e portanto, do cuidado em termos da nossa eficiência. E lógico, parque de estacionamento, a orientação, como já falamos, é extremamente importante. Vocês sabem muito bem que muitas vezes estas saídas nos parques de estacionamento são fantásticas a ficar todas pintadas de outra cor, do carrito que lá bateu, não é? Porquê? Porque se calhar estava mal iluminado e a pessoa nem viu bem a curva que tinha que fazer. Portanto, isto é um exemplo assim muito, muito lato, mas que acontece sem dúvida. Fachadas, extremamente importante a iluminação. Numa empresa, num escritório, muitas vezes a fachada é, digamos, a primeira imagem que a pessoa tem da empresa. E então é o contacto logo direto com aquilo que vamos encontrar e se for bonita, a gente até apetece entrar. Se não, se calhar até nos passa ao lado, da mesma forma que, portanto, como é que eu às vezes a brincar, assim, a luz enche o olho, enche a vista, sem dúvida, e agora buscando aqui um bocadinho a área do marketing, a luz numa fachada funciona
muito bem como marketing, na publicidade, na transmissão da imagem, portanto, seja de imagem corporativa, seja de uma imagem única simplesmente de decoração, de aparência. Há muita coisa que a iluminação aqui vai trazer, digamos, um upgrade, se assim se possa chamar. E em relação à iluminação de fachadas, aqui um projeto bem feito é muito importante. Porquê? Por causa da poluição luminosa. Muitas vezes atira-se luz para o ar, onde ela não é precisa, e aqui o projeto é muito, muito importante também neste sentido. Indústria. Vai ser muito parecido, em alguns cuidados a ter, sendo que aqui a parte do bem-estar é muito importante também, mas habitualmente aqui a parte da eficiência energética, do consumo, do payback, ainda se torna mais importante, porque são habitualmente áreas muito grandes, gigantes, que levam não uma nem duas luminárias, levam centenas de luminárias, e que isto duplica, triplica, quadriplica em termos portanto, de consumo. E aqui, portanto, vai ser o valor daquilo que se vai poupar, digamos, um pormenor muito importante. Mas é óbvio que o conforto visual também vai ser muito importante, porque a pessoa sentir-se bem, sem dúvida, vai-se transmitir também como um impacto positivo na parte da produtividade. Se a gente está bem, também trabalha melhor. Se não estamos, a coisa corre menos bem. Portanto, aí é bastante importante. Na parte das naves industriais, sem dúvida, a parte dos sistemas de controle também é bastante importante. Circulações, ambientes simples, na parte de circulação de uma fábrica, a parte de decoração, decorativa, o que for, está completamente de lado, aqui é a parte funcional que impera, portanto, soluções simples, funcionais, com uma boa eficiência e que nos permita ver o nosso caminho da maneira melhor e mais fácil. Igualmente, como está na parte dos edifícios, a segurança aqui é muito importante. Vermos o degrau, vermos a curva, vermos a porta, é extremamente importante. Estacionamentos, exatamente a mesma coisa, vai nos permitir, portanto, em termos de proteção e de segurança, portanto, um dado adicional, sem dúvida, e muitas vezes não é preciso termos se me permitem a expressão, um charco de luz, como muitas vezes se vê em algumas aplicações. Não, é termos a nossa iluminação no local certo, no sítio que precisamos de orientação para podermos andar e passar, basicamente. Na área dos transportes é a mesma coisa, a segurança aqui é extremamente importante, e houve alguém que disse, pois eu no outro dia estava numa paragem do autocarro e o autocarro chegou ao pé de mim, eu quase nem o vi, porque na paragem não havia luz. É tão simples quanto isto, é um exemplo muito, muito simples, mas a falta de luz relacionada um bocadinho aqui com o tema do transporte, não dá para nós vermos o espaço à nossa volta, o que é que se passa à nossa volta, o que é que temos que enfrentar daquilo que está à nossa volta. Portanto, é muito importante a segurança. E mais uma vez associada a tudo o que é sistemas de controle. Na parte da indústria, aquele exemplo simples que temos há bocado dos corredores do armazém, é uma coisa, um sistema a implementar muito simples, é um sistema, é um sensor de movimento, é um sítio de prateleiras onde há caixas armazenadas e vai lá durante o dia 3 ou 4 pessoas, porque é que há de estar ali o sistema de iluminação todo o dia ligado? Não há necessidade disso. Um simples sensor de movimento liga e desliga quando a pessoa lá está, e quando a pessoa vem, aliás, liga quando a pessoa lá vai, desliga quando vai embora, e está feito o nosso sistema de rentabilização com uma coisa extremamente simples. Portanto, não complicar, objetivar. Um exemplo agora prático, concreto, portanto, esta empresa, esta PostNord, portanto, é um centro de logística, se não se calhar o maior da Escandinávia, onde tem iluminação em centenas, e começaram aqui o projeto, começou por fazer a substituição de 1200 pontos de luz de lâmpadas convencionais por lâmpadas iluminárias LED. As poupanças gerais em energia 50%, cerca de 100 mil euros que eles conseguiram poupar no final de toda a remodelação. Em termos de mão de obra não foi nada por aí além, foi fazer em algumas situações a substituição ponto a ponto, noutros houve-se algum cuidado
cálculos, sim senhora, para ver se devia pôr mais um ponto de luz ou menos um ponto de luz, mas foi, portanto, um trabalho relativamente simples de fazer. E o resultado final foi brutal, portanto, nas contas deles foi fantástica. E depois quando se diz, sim senhora, 100 mil euros, a energia, mas tanto, como é que é possível? É possível que depois não é só no que se gasta na luz, na iluminação, mas também nos sistemas de ar-condicionado, que vão muitas vezes trabalhar ao mínimo, e tudo junto faz um bolo muito, muito, muito interessante. Também cortamos nas nossas emissões de CO2, que é muito, muito importante em termos ecológicos, sem dúvida. Passamos para soluções a trabalhar na ordem das 50 mil horas de vida, portanto, o que é muito, e a parte da manutenção agradece, que é mesmo assim. Se calhar os colegas que me tiverem a ouvir que trabalham na manutenção já não vão achar tanta piada, mas há muita coisa para fazer na manutenção sem ser mudar lâmpadas, e se a gente essa parte também puder simplificar, eu acho que sim, que é muito, muito, muito importante. Aqui há alguns espaços em termos de iluminação. Aqui temos uma luminária, uma high-bay, aqui temos um painel, substituição de pontos de luz por luminárias simples, mas eficientes. Essa parte é muito, muito, muito importante. E como se costuma dizer, se o cliente final ficar satisfeito, nós ficamos triplamente satisfeitos, e é sinal que ele volta. E aqui realmente é muito bom o feedback que temos destas situações. Aqui, assim, a título rápido, portanto, temos o espaço que foi, uma parte do espaço foi remodelado, e com alguns exemplos das luminárias que foram utilizadas naquele espaço. Portanto, desde um simples downlight, a um aplique de parede, a uma luminária estanque, a um painel de escritório, a um projetor para uma fachada, a uma luminária para colocar aqui, por exemplo, neste espaço de armazém que aqui temos, e conseguimos poupar em termos de consumo, portanto, cerca de 50% daquilo que tínhamos. A título muito rápido, que eu aqui hoje não vou falar propriamente de produto, mas vou passar só rapidamente alguns exemplos daquilo que podemos utilizar. Downlights, sejam eles redondos, quadrados, de espessura mais baixinha ou não, portanto, há muita coisa à escolha para os nossos escritórios, para os nossos espaços de entrada, para os nossos corredores, etc. Painéis, 60% a 1200 por 300, etc. Há imensas soluções aqui mais para a parte portanto, de edifícios de serviços, como é óbvio. Aqui a parte da indústria já não entra. Apliques de parede, temos aqui soluções com IK10, que são muito importantes para a parte da indústria. Luminárias suspensas para escritórios, que também funcionam bastante bem para fazer o reforço pontual de postos de trabalho. Luminárias de iluminação contínua em termos de sancas, em termos de iluminação saliente no teto, N situações. Sistemas de calha eletrificada que funcionam sempre muito bem, e neste caso as calhas eletrificadas tanto funcionam bem num escritório como funcionam muito bem na parte industrial, e temos alguns exemplos concretos nesta área, em que uma simples calha tornou-se super versátil em termos de iluminação, de deslocar pontos de luz de uma maneira muito, muito eficiente. Portanto, luminárias estanques, e agora desde a luminária estanque convencional até luminárias especiais para serem utilizadas em áreas de fabrico, sei lá, da parte por exemplo, da área alimentar, indústria, por exemplo, onde haja amoníaco. Estas luminárias são resistentes ao amoníaco. Portanto, há muita solução que se possa utilizar na área do LED, nestas duas aplicações, tanto a indústria como os escritórios. Depois, na parte da indústria, pé direitos muito altos, tudo muito bem. Temos luminárias apropriadas para fazer, portanto, a iluminação a pés direitos de 14, 16, 18 metros, sem problema nenhum. Os projetores de fachada, soluções simples e funcionais, com os ditos detectores de movimento que se podem utilizar simplesmente no exterior. A iluminação exterior, como não podia deixar de ser, e iluminação de emergência, que aqui aproveito para deixar uma acha, como é óbvio, nós não a tínhamos, vamos passar a ter agora a partir de setembro uma gama também de iluminação de emergência disponível para completar a nossa gama.
Pronto, basicamente era isto que eu hoje tinha para vos dizer. Reforço mais uma vez que a iluminação, e assim a título de graça, pode realmente deixá-lo de muito mau humor e com cara de poucos amigos, porque muitas vezes nos deixa, portanto, em termos de aspecto visual ou de conforto visual, muito a desejar em determinadas situações, e sem dúvida nós podemos ajudar nesse sentido. Eu deixo-vos aí o meu e-mail, qualquer dúvida, e agora ainda vamos responder a dúvidas e perguntas que estejam aqui em aberto, mas qualquer coisa que não seja respondida agora, ou eu não consiga responder, porque é bem provável que aconteça numa ou noutra coisa, que eu não consiga responder, enviem por favor um e-mail e, para eu vos poder ajudar e responder, como eu digo, se eu não souber eu vou à procura e respondo a mesma, portanto é como... portanto, é essa ajuda disponível que eu vos deixo, sem dúvida. Pronto, eu agora vou aqui com a Ana ver algumas perguntas para que eu possa então responder. Dá-me um bocadinho. Ok, então nós vamos voltar um bocadinho atrás. Antes de mais, eu quero deixar aqui primeiro umas desculpas pelas perturbações de som que nós fomos tendo, sobretudo no início da sessão, também pelo facto da Carla ter passado para participante 2 ou 3 vezes e, portanto, isso obviamente que fez com que o som ficasse cortado nesses momentos. Portanto, peço-vos imensa desculpa, não é costume nós termos estes problemas, mas houve aqui algumas alterações na casa da LED Vance a nível de conexão e, portanto, hoje nós, infelizmente, fomos os primeiros a testar isto e, portanto, tivemos estas quebrazinhas. Prometemos que numa próxima oportunidade, portanto, estas situações já vão estar perfeitamente regularizadas e, portanto, já não vamos ter esses problemas. Depois, gostaria de deixar aqui um especial agradecimento ao Mário Almeida, ao José Augusto Moreira Guedes e também a outras figuras que estão a participar connosco hoje, porque enquanto a Carla esteve aqui a fazer a apresentação arduamente, eles estiveram em amena cavaqueira a trocar telemóveis, a lembrarem-se dos tempos de faculdade e também a discutirem, obviamente, algumas questões muito importantes que têm que ver com não só a eficiência energética, que é um pouco o tema da nossa palestra de hoje, mas também com a questão da qualidade da luz, nomeadamente os efeitos da qualidade ou falta dela na saúde das pessoas. Portanto, foi extremamente interessante perceber que vocês hoje estavam bastante engajados, como dizem os nossos amigos brasileiros, portanto, nestes tópicos e é sempre muito salutar quando isso acontece. Portanto, nós vamos agora passar para a parte das questões. Eu vou voltar atrás, porque houve algumas questões que foram colocadas no início e, obviamente, que nós temos que também dar atenção a elas. Portanto, eu vou ler a questão e depois a Carla vai fazer o favor de responder. Quem tiver mais perguntas, eu peço que vá, portanto, colocando aí e, entretanto, não sei se já repararam ou não, mas eu coloquei aí no final, na coluna do lado esquerdo, portanto, os arquivos para vocês baixarem. Aí vocês encontram 2 botõezinhos azuis, um é relativo ao PDF da apresentação que a Carla acabou de fazer e o outro é relativo ao tal certificado genérico de participação sobre o qual eu falei no início da nossa sessão. E na altura eu referi que este certificado, sendo genérico, portanto não traz o nome dos participantes, porque não poderia ter, vocês são mais do que um. Quem quiser o nome, portanto envie-me um e-mail, vocês já sabem, ana.vargas@voltimum.com, diga só qual é o nome que pretende que eu coloque no certificado e eu depois remeto para vocês. Pronto, entretanto, agradeço que enquanto nós vamos respondendo às questões, nós, salvo seja, porque eu só vou fazer a pergunta e depois a Carla fará o favor de responder, portanto aproveito para vos pedir para darem aí algumas respostas em relação ao questionário de satisfação. E fica prometido também, da minha parte, que para uma próxima vez eu vou preparar uma apresentação pequenininha, onde mostram onde é que são alguns dos botões, porque houve aqui algumas pessoas que infelizmente, portanto, tiveram problemas de som que não tinham a ver connosco, nós também tivemos problemas, mas houve algumas pessoas que tinham do seu lado problemas de som e infelizmente não foi possível que elas encontrassem, algumas delas, o tal
tal botão para ouvir através do telefone que eu sempre falo e portanto, eu vou fazer isso de uma próxima vez para facilitar um bocadinho esta situação. Portanto, voltando agora à questão das perguntas, a primeira pergunta do Nilton é para a vossa análise, portanto, para a análise da LEDVance, se é suficiente o envio de ficheiros em PDF para a análise de projetos específicos. Acho que já estou audível, não estou? Pronto, então é assim, esse ficheiro em PDF, sim, é viável se tiver medidas, e quando eu digo medidas, imagina, é uma sala, tudo bem, altura, comprimento, se houver algum requisito especial em termos, imagina, se for uma situação que já haja luminárias colocadas e não se quer alterar o local dos pontos de luz, haver essa menção, dessa localização, senão nós depois adaptamos à melhor solução. Se houver alguma restrição em termos de mobiliário ou estanteria, alguma coisa desse género aí, convém vir mencionado. Quando eu falo no AutoCAD, é só por ser muito mais simples que nós agarramos e importamos o AutoCAD para o Dialux. Se vier um PDF, nós temos que estar a fazer o desenho. Portanto, aí, agora em tom de brincadeira, facilitam-me o trabalho com o AutoCAD, como é óbvio, não é? Senão, se for um PDF, eu tenho que estar a desenhar. Mas serve perfeitamente com essas ressalvas, trazer medidas, a indicação do pé direito, mas aí no AutoCAD também é preciso esse pormenor, porque às vezes essa informação não está mencionada, portanto, o pé direito do espaço é muito importante para eu saber a que altura é que vou colocar as minhas luminárias, e pronto, e aquelas informações que nós tivemos a falar há bocado, em termos de cores de parede, de teto, de chão, portanto, se for branco, creme, amarelinho, assim uma coisa, não é grave. Agora, se por exemplo, imagine, tiver uma parede preta, uma parede azul escura, o chão preto, aí convém haver esse tipo de pormenor, a indicação, porque vai realmente influenciar significativamente os resultados do meu cálculo. Pronto, não sei, penso que respondi. Em relação à questão do som agora, eu vou só deixar aqui uma à parte. Para que eu e a Carla estamos na mesma sala, para que vocês não tenham eco, eu desligo o meu telefone, o meu som quando a Carla fala e a Carla desliga o dela quando eu falo. Dessa forma, há uma decalagemzinha pequenina, portanto, não entrem em pânico e não pensem que a gente já se foi embora, está bem? Só um bocadinho então. Portanto, temos uma outra questão do João Guincho, se o ficheiro, também ainda relativamente a esta questão dos projetos, se o ficheiro CAD podem ser em planta. Pode ser em planta, sem problema nenhum, pode. Não tem problema nenhum. Pelo contrário, posso dizer que se calhar a maior parte dos ficheiros que eu recebo em CAD são em planta. E eu na planta vou conseguir ver tudo o que é a dimensão da sala ou do espaço sem problema nenhum. Sim, pode, sem problema. Então, o Paulo Moisés, qual é a última versão da EN 12464? A última versão de 12464... Deixa-me ver aqui uma cábula minha. Ora. Ora bem, o Decreto-Lei de 118 é de 2013. E ela é anterior. Eu posso depois confirmar essa informação direitinha. Em termos do ano, sim. Deixa-me ver. Ana, consigo vir aqui à apresentação? Tem aqui o Abílio Carlos que diz que é de 2011, bate certo com aquilo que tu... É possível, sim, porque ela saiu, portanto, o Decreto-Lei de 118 é de 2012 e ela é um bocadinho anterior, portanto, sim, é possível que seja de, sim, 2011, sim, à volta disso. Eu ia agora aqui porque dá-me a impressão que no PDF que eu vos passei, portanto, na apresentação, há lá um local em que se consegue ver isto, não tenho a certeza, mas acho que sim, confirmado. Mas sim, será à volta disso, 2010, 2011, seguramente, sim, que é um bocadinho antes do Decreto-Lei 118. O Ricardo Pereira pergunta qual a temperatura de cor indicada para Open Space, mais de 4 horas. Quando falam em Open Space de escritório, espaço de trabalho, aí nós aconselhamos sempre o 4000, a temperatura de curso 4000. Porquê não o 6000 ou 6500?
por aquela menção que já fizemos aqui no decorrer da apresentação, é portanto, uma temperatura de cor demasiado agressiva, pode ir de conforto visual e para, digamos, para o nosso bem-estar, o 6500 é demasiado frio. Há quem goste, há quem defenda, respeito, como é óbvio, mas em termos portanto, de espaço de trabalho, uma pessoa que está a trabalhar 8 horas num open space, no escritório, o que seja, portanto, continuamente, garanto-vos que é muito cansativo e chega ao final do dia e se estiver num espaço onde esteja a iluminação com a temperatura 6000 ou 6500 e num espaço com a temperatura de cor, garanto-vos que há diferenças no vosso conforto visual, na vossa maneira de estar. Vai ser muito mais confortável o 4000, sem dúvida. O 3000 também não, porque já começa a ser uma luz um bocadinho para o quente, e também se calhar a tal acuidade visual que nós precisamos, se calhar, por exemplo, para trabalho um bocadinho mais minucioso, também se perde e não se consegue, digamos, obter com o 3000. Portanto, o 4000 é o mais apropriado, sem dúvida. José Minhava, esta legislação é obrigatória na apresentação de projetos luminotécnicos? E ele, depois de fazer esta pergunta, acaba por fazer aqui uma espécie de contexto e diz que, no momento, ele está a concluir um projeto para uma nave industrial, mas que não fez qualquer estudo luminotécnico. O cliente irá colocar e definir o tipo de armadura e, para o licenciamento, não foi exigido esse estudo. O estudo, sim, pronto. Aqui é assim, parte-se do princípio, quando se faz o projeto, com aquela dica, portanto, de X luxos por metro quadrado, e muitas vezes quando se faz assim um cálculo por alto, dessa forma, olha-se para a área, a totalidade de pontos de luz dá este consumo, são X watts por luminária. Ficaste sem som. Carla, ficaste sem som. Só um segundo, a Carla ficou sem som, mas já voltou. Agora acho que já estou, exato. O que pode acontecer, ou algum perigo que se possa assim chamar, é que depois, quando o cliente final vai adquirir as luminárias, se não tiver efetivamente alguns cuidados, podemos ter, portanto, um espaço mal iluminado ou com pouca luz e que efetivamente, perante algum tipo de fiscalização, não cumpra os requisitos imagino, sei lá, no tal espaço, no tal Foste à viola outra vez, exatamente. Portanto, a Carla está constantemente aqui a pregar-nos rasteiras e não sei o que é que se passa com ela, mas acho que quer ir para casa mais cedo. Deixem-me só ver se eu consigo identificá-la aqui na zona dos participantes, porque ela passa para participante e obviamente que passando para participante acaba por ficar sem som. Mas eu estou a tentar resolver isso e, portanto, ela já cá está. De qualquer das formas, eu agora aproveito para colocar a próxima pergunta, que é do Bernardo Neto. O Bernardo pergunta se poderá ser um complemento fazer a simulação com recurso ao Dialux. É sempre um complemento, sim, é sempre um complemento, uma maneira de confirmar, portanto, os resultados do nosso projeto, não é? Portanto, será sempre uma mais-valia se no nosso projeto houver um cálculo luminotécnico a acompanhar o nosso projeto, porque é uma maneira de validar, portanto, o projeto que nós fizemos e de mostrar que realmente estamos a cumprir, portanto, a nossa norma, aí sem dúvida nenhuma. O Ricardo Pereira, o downlight também possui índice UGS? Sim. Portanto, qualquer tipo de luminária, seja um downlight, uma luminária estanque, um painel 60%, um spot, o que seja, todos eles têm um índice de encandeamento, um UGR, todos. E como eu vos mencionei, se não estiver especificado na ficha técnica, têm toda a legitimidade em pedir ao vosso, portanto, ao fabricante que exigir esse tipo de informação, porque eles têm que a ter. É obrigatório, sem dúvida. O Ricardo pergunta também se a LED Vance já possui luminárias com regulação independente. A regulação independente, quando diz regulação independente, é assim, nós temos luminárias
que vêm, portanto, fornecidas com um driver DALI, e através desse driver DALI depois podem-se, portanto, fazer N sistemas de regulação. Por exemplo, um downlight, vou falar num downlight, como posso falar num painel 60% ou o que seja, como vem com balastro DALI, com esse balastro DALI nós podemos fazer uma regulação simples, por exemplo, com um botão de pressão, havendo a passagem somente de mais um cabo, portanto, da nossa luminária, do nosso botão de pressão à nossa luminária, e podemos fazer um on-off e portanto, uma regulação de fluxo luminoso, como depois, com o mesmo tipo de balastro DALI, podemos inseri-la dentro de um sistema de regulação mais ou menos complicado. Aí o DALI é a coisa boa que tem, deixando-nos, portanto, muita manobra, espaço de manobra. Uma outra questão, até que ponto se aconselha a mistura de temperaturas de cor? 4000 Kelvin com 6000 Kelvin? Depende do espaço. Se for, por exemplo, estava a falar no escritório, eu não aconselho muito esse tipo de mistura. Imagina, um escritório tem um open space e depois tem, sei lá, como é que eu posso dizer, um arquivo, por exemplo, pronto, mas que está separado, fisicamente está separado. Pronto, aí é uma coisa, pode ter uma temperatura no escritório de 4000 e se entender por bem, uma luminária 6000 nesse dito arquivo pode ter. Agora, no mesmo espaço, em termos de trabalho, não aconselho muito. Se formos para uma parte mais de que há bocado tivemos a ver, por exemplo, da entrada do edifício, que é um espaço para acolher as pessoas, onde as pessoas vão entrar, por aí adiante. Aí já podemos ter alguma mistura de temperatura. Podemos ter uma temperatura mais quente, mais fria, sei lá, imagina, entramos num hall de entrada onde tem a recepção, e por cima do espaço da recepção a iluminação está efetivamente 4000. Mas depois, imagina, temos uma peça de escultura na entrada assim gigante e queremos fazer ali assim um highlight. Se quiser pôr ali um ponto de iluminação por cima, 6000 ou 6500, para realçar aquela peça, pode, aí já não choca. Agora, num espaço de trabalho efetivo, não convém muito fazer mistura de temperaturas de cor, porque depois não é confortável estarmos a olhar para um lado e temos uma temperatura mais quente, desviarmos a vista para o lado esquerdo, direito, o que seja, e temos uma temperatura mais fria ou vice-versa. Não nos é confortável. Daí, não aconselho muito. O Newton pergunta, no mercado moçambicano, onde podemos achar os produtos da LED-Van? Mercado moçambicano. É assim, nós temos alguns clientes de distribuição que têm efetivamente porta aberta em alguns países, portanto, tanto em Angola como em Moçambique. Agora é assim, para lhe dar aqui um nome ou dois, vou estar a fazer publicidade aos distribuidores, mas pronto, eu se calhar vou tomar essa liberdade, eu acho que ele não vai ficar zangado comigo pelo horário, mas temos um grande cliente em Portugal, a Eletrociluz, que é, portanto, um distribuidor que tem efetivamente porta aberta. Quando eu digo porta aberta, tem espaços de distribuição abertos, tanto em Angola como em Moçambique. Portanto, aí será seguramente um local onde vai encontrar toda a gama de produtos de iluminação da LED-Van, tanto luminárias como lâmpadas, drivers, fitas de LED, o que for. Uma outra questão do Ricardo Pereira, para naves industriais com 10 metros de pé direito, mas com o uso de pontos rolantes. Os operadores olham para o teto e ficam encadeados. O que é que vocês recomendam? É assim, vai ter aqui um bocadinho a ver realmente com a localização. Nós temos em termos de solução para os pés direitos mais altos, temos as nossas luminárias, as iBay. É uma luminária que, pronto, tem realmente os pontos de LED, os pontos de luz são visíveis, tem um difusor de proteção semi-opalino, não é completamente opalino, o que faz com que, sim, se não for bem colocado, a luminária pode eventualmente haver aqui algum grau de encandeamento. A partir de setembro, o que vamos ter disponível já muito mais eficiente nesse sentido, vão ser precisamente luminárias que vão trabalhar nas ditas calhas eletrificadas no sistema que vamos ter, e aí sim vamos
vamos ter soluções com um índice de encandeamento significativamente mais baixo, muito mais confortável em termos de trabalho. Portanto, aí, se for para já, mais ou menos. Se for um bocadinho mais para a frente, já temos uma solução muito melhor. Mas de qualquer forma, portanto, a eBay, em termos de pé direito, se forem colocadas, portanto, a um pé direito bastante alto, também esse efeito também já fica bem mais batido. Mas há sempre assim, há sempre um bocadinho de encandeamento, aí não há volta a dar. Uma outra questão do António Sousa e o fator de manutenção. Interfere no DPI, não há nada definido nas normas. Não, aí ao fim e ao cabo, onde é que nós vamos trabalhar mais o fator de manutenção? É precisamente no nosso cálculo luminotécnico, que aí sim, no Dialux, nós podemos efetivamente definir o fator de manutenção nele, não é? Superior ou inferior, portanto aí, se o fator de manutenção for efetivamente um pormenor que vai, digamos, intervir na nossa instalação, por alguma razão, se calhar aí convém efetivamente fazermos o nosso projeto de iluminação, porque vai ser uma maneira de podermos alterar esse pormenor com mais facilidade, ou seja, vai ser mais personalizado, da mesma forma como vos apresentei aquelas folhas de cálculo que temos online, uma folha que respondemos a uma dúzia de perguntas e temos a nossa solução, mas se houver ali um pormenor ou outro que queremos expor ou acrescentar, não conseguimos, e então dali não conseguimos passar. Então aí passamos para o nosso cálculo na nossa folha Excel, que aí sim já podemos entrar com imensas variantes, portanto, no nosso cálculo de payback. Aqui acaba por ser a mesma coisa. No nosso estudo já conseguimos entrar com essas variantes de outra maneira, muito mais efetivas, e conseguimos obter um resultado mais concreto e fiável neste caso. Não sei se respondi. O João Guincho, qual a temperatura de cores mais adequada para um ginásio? Para um ginásio, é assim, se for um pé direito, quando eu digo, sei lá, normal, salvo seja, que isto depende um bocadinho, não é? Mas se estivermos a trabalhar ali até aos 6 metros, eu continuo a dizer os meus 4000, sem dúvida, porque é uma temperatura de cor que vamos ter, efetivamente, eficiência em termos de luminotécnicos, sem dúvida nenhuma, e é bastante confortável. Se subirmos, então, mais para cima, já podemos trabalhar com os 6000, 6500, sem problema nenhum, porque lá está, o 6500 dá-nos um bocadinho mais a sensação de luz, não é que tem, em termos de quantidade de luz, muitas vezes nem a temos, que é, se compararmos uma luminária de 4000 e outra de 6000, às vezes em termos de lumens, de fluxo luminoso, nem há quase diferença nenhuma, mas efetivamente temos a sensação de termos mais luz. E então, nesses pés direitos mais altos, podemos trabalhar com os 6500 já sem haver, digamos, o perigo, entre aspas, do desconforto visual se acentuado, já se disfarça muito mais, já se dissipa. Portanto, pé direito muito alto, sim, podemos trabalhar à vontade. Até aos 6 metros podemos trabalhar perfeitamente com os 4000 e termos resultados fantásticos. O António Sousa refere o seguinte: o trocar lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED em caso de incêndio, as seguradoras não se podem pôr de parte, pois as luminárias estavam certificadas para lâmpadas fluorescentes e não para lâmpadas LED. Ok. Aí é sempre uma área muito periclitante, como eu costumo dizer assim em tom de brincadeira, e que há que ter alguns cuidados. Ou seja, sim, podemos fazer o retrofit da lâmpada fluorescente para o nosso tubo LED, sem problema. Agora, primeiro, em termos de ligação, há que cumprir, portanto, as nossas diretrizes em termos de segurança. E o que é que isso implica? Implica a que a lâmpada tenha que ficar, portanto, efetivamente ligada dos dois lados, ou seja, não é chegar e colocarmos a alimentação, a fase o neutro numa ponta da lâmpada e a outra fica em aberto, que isso aí em termos de, portanto, de normas não está correto. Portanto, assim, a título de curiosidade, nós, LEDvance, temos disponível no YouTube um vídeo, inclusive, onde se mostra como se deve fazer o retrofit correto de um tubo LED. Portanto, como é que se deve fazer a ligação. Então, se for, por exemplo, portanto, um retrofit com balastro ferromagnético, podemos efetivamente tirar o balastro da luminária, mas a ligação terá que ser feita de uma determinada maneira para ficar de acordo
acordo com as nossas normas. Em relação à certificação, se cumprirem este tipo de ligação, é muito mais simples em termos de depois da vossa luminária manter a dita certificação, porque se adulterarem completamente portanto, a instalação, aí sim perdem e está perdida, não há volta a dar. Se colocarem, se fizerem a ligação da forma correta, utilizando tubos que por si só já são certificados, que é por acaso os nossos, como é óbvio, tenho que fazer publicidade, aí, portanto, a certificação da luminária, mesmo que seja necessário fazer uma nova certificação, é praticamente automática, ou seja, é pedirem uma declaração em como a luminária mantém a certificação, apresentam o esquema de ligação, apresentam a declaração de qualidade e de certificação da lâmpada e é automática, já aconteceu peço desculpa, já nos aconteceu em várias situações concretas esse tipo de situação e em que depois exigiram, sim senhora, tem que haver uma nova certificação. Foi um processo puramente burocrático. Foi papel, sim senhora, está aqui a certificação da lâmpada, está o esquema de ligação, cumpre o requisito da norma, está feito, não precisa de mais nada. Portanto, é preciso ter esse cuidado, pronto, porque realmente depois as seguradoras já sabem que vão pegar nesses pormenores todos para fugirem um bocadinho portanto, a responsabilidade. E é uma maneira de nós certificarmos que fica tudo direitinho. Pronto, não sei, neste assunto, portanto, nós por acaso até já no ano passado fizemos um webinário um bocadinho mais relacionado com este assunto, praticamente, portanto, se precisar de mais alguma ajuda, se precisar, neste caso estou a falar para quem fez a pergunta, mas no geral também, se tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa, enviem-me um e-mail, por favor, que eu também vos respondo e ajudo nesse sentido sem problema nenhum. Uma questão do Mário Almeida. Carla, que futuro para as lâmpadas compactas fluorescentes? Possivelmente morrer, mas isto é uma opinião assim um bocadinho minha, porque inclusive as próprias marcas, há muitos modelos de lâmpadas fluorescentes que já estão efetivamente a morrer e estão a descontinuar, sem sucessor, porque muitas desaparecem umas, mas depois aparece o sucessor logo a seguir, e neste momento efetivamente elas estão muitas a desaparecer sem uma substituição. O que vai efetivamente acontecer portanto, as marcas, os fabricantes de luminárias e de lâmpadas LED procurarem soluções na área do LED. Já existem algumas coisas, por exemplo, falando, óbvio, no caso da Osram, já temos algumas soluções compactas disponíveis, ainda não há tudo, digamos, um processo que está em franca expansão, e sem dúvida eu acho que sim, rapidamente vão desaparecer e vão ficar as soluções LED a substituí-las. Que elas vão sempre existir, eu penso que sim, vai sempre haver, porque vai sempre haver uma luminária, que mais não seja uma luminária que foi feita de raiz, customizada e que leva aquele tipo de lâmpada, e é bem provável que vai sempre existir alguma coisa, mas eu acho que o futuro vai tender para o desaparecimento delas, sem dúvida. Uma questão do José Rodrigues. As luminárias tubulares LED retrofit implicam a perda de garantia das luminárias. Os suportes não estão preparados para 230 volts, mas para 90 a 100 volts. Também estas lâmpadas são mais pesadas. Em geral, reduz-se a potência para 50%, assim como a luz emitida e com deformação da curva fotométrica. Sim, há algumas situações, sim, que já me deparei. Isso vai depender muito da luminária em si. Há luminárias que se faz o retrofit sem problema nenhum e as coisas ficam a funcionar perfeitamente na mesma. Mas sim, eu concordo que eventualmente há luminárias que o retrofit dessa forma não é viável. Já tivemos uma ou duas situações em que o cliente, a nossa ajuda, e realmente depois após análise verificou-se que efetivamente não se conseguia fazer um retrofit em condições. Aí o peso, como há bocado falou, em relação ao peso da lâmpada e os suportes que as luminárias têm, muitas vezes não são, pronto, não foram desenhados para, não é? Como se costuma dizer. E aí sim, ou seja, aqui o retrofit também vai ter que ter um bocadinho em conta a luminária em si, se é viável ou não, sim. Aí vai ter que se fazer também um bocadinho essa análise antes de efetivamente fazer essa mudança. Adílio Carlos, para importar fecheiros IFC para Dialux e Evo 7.1,
ou superior, qual o formato mais adequado? Olha, faz-me uma boa pergunta, porque eu sei, é assim, eu normalmente utilizo o Dialux, o 4.12, o Evo eu não o tenho utilizado, porque ele de início começou a ter muitos bugs, muitas coisas, e eu acabei por neste momento não estar a funcionar com ele. Eu sei que em termos de especificidade, ele é um bocadinho diferente do Dialux do anterior, neste caso do 4.12, que é aquele que eu costumo utilizar. A essa pergunta não lhe consigo responder a 100%, mas fica a nota e depois, se quiser deixar o seu e-mail, eu depois vejo e consigo lhe responder direitinho, não é? Com pés e cabeça. Está bem? O Nilton Fernando, nos consultórios médicos, qual a temperatura ideal? 4.000 também, sem dúvida. Aqui o consultório médico vai muito similar a um espaço de trabalho. Não é um escritório, mas é quase. E o 4.000 é adequado, sem dúvida. No Aparício, 6.000 Kelvin é aconselhado em que situações? Pés direitos altos, como já falamos, sem dúvida. Numa ou noutra situação específica, por exemplo, há determinadas aplicações em termos de trabalho, por exemplo, de joalharia, em que é mesmo o requisito o 6.000. Lá está, um bocadinho também pela sensação de claridade e de muita luz. Outra aplicação que também o 6.000 também é solicitado na impressão de notas. Lá está, são situações muito, muito específicas que é mesmo necessário isso, na impressão de notas, porque tem tudo a ver com a impressão portanto, das cores, dos símbolos, daquelas partes todas de ver se a nota é falsa ou não. Portanto, tem tudo a ver com essa mecânica e que realmente é necessário. Portanto, há assim meia dúzia de situações em que realmente é quase obrigatório utilizar a temperatura 6.000. Para as utilizações normais, como tivemos aqui a falar, na parte de edifícios é como vos digo, eu pelo menos não sou adepta, nem pouco mais ou menos, nem aconselho. Na parte industrial, quando estamos a trabalhar em pés direitos mais elevados, aí sim, pode-se utilizar. Carla, nós temos aqui mais uma questão do Nilton. A diferença acentuada de lumens entre dois ambientes, um escritório, por exemplo, é prejudicial à saúde. Se sim, qual a diferença mínima admissível? Tu já falaste um bocadinho sobre isto? Sim, porque isto aqui ao fim e ao cabo tem a ver exatamente com o conforto visual. Em termos ou seja, a nossa acuidade visual, sem dúvida, é bastante, e nós temos uma boa capacidade de adaptação. E quando, por exemplo, imagina, estamos no nosso escritório a trabalhar e depois levantamos e vamos a um espaço adjacente, a um refeitório, a um arquivo, o que seja, a temperatura de cor é diferente, mas há ali um período de transição. Para o que está a fazer, levanta-se, caminha e vai para outro espaço. Portanto, digamos, a alteração, portanto, de temperatura de cor e de ambiente é gradual, portanto, não é uma coisa repentina. A gente sai, levanta-se, caminha e vai para outro espaço. E aí não é grave. O que muitas vezes é mais prejudicial em termos de conforto visual é nós, por exemplo, estarmos a trabalhar com uma temperatura de cor 4.000 e termos, imagina, ao lado da secretária ao lado, um vizinho que tem um candeeiro com a dita temperatura 6.500 e nós estamos a trabalhar, olhamos para o nosso computador, estamos confortáveis porque a iluminação que está no nosso posto de trabalho é excelente, é 4.000. Levantamos os olhos e automaticamente, pumba, deparamos ali com um clarão de luz no vizinho que está mesmo ao nosso lado. Aí essa parte aqui é desconfortável e não é aconselhável. Não é, portanto, a temperatura de cor aí é que pode realmente mexer um bocadinho com o nosso bem-estar, digamos assim. Em termos de quantidade de luz, de lumens, se houver, é exatamente a mesma coisa, se houver uma mudança gradual da nossa posição, do nosso estado, da gente se mover de um espaço para o outro, não é grave. O que é mais desconfortável é ser uma coisa repentina, onde a gente está exatamente no mesmo sítio, olha para um lado, olha para o outro e vê tudo diferente e tudo com mais luz, menos luz, diferente de cor, e aí sim pode ser muito desconfortável. Uma coisa, é como se costuma dizer a brincar, é quando estamos na discoteca, e aí sim, quanto mais cor, é até a coisa mais engraçada. Em termos de trabalho,
trabalho, aí não, já estamos a trabalhar numa área completamente diferente e as mudanças drásticas não são confortáveis e para o nosso bem-estar, digamos, para as nossas dores de cabeça e o passar a usar óculos, como eu costumo dizer a brincar, não é aconselhável. Gente, eu sei que ainda existem aqui algumas questões, no entanto, e como nós já estamos cerca de 40 minutos, talvez, depois da hora que tínhamos marcado para terminar o nosso webinar, portanto, vamos dar por encerrado. Alguma questão que tenha ficado, eventualmente, depois a Carla pode entrar em contacto com vocês posteriormente e, portanto, responda a alguma coisa que seja mais prática e mais dentro do projeto especificamente para vos auxiliar também a fazer os projetos. Portanto, eu gostaria uma vez mais de pedir desculpas por alguma situação menos boa do ponto de vista do som que tivemos aqui hoje e agradecer-vos obviamente a participação nesta sessão. Ficamos obviamente também à espera que vocês se entusiasmem a participar em próximos. Na próxima semana nós temos na terça-feira, logo pela manhãzinha, às 10 da manhã, uma outra formação técnica que eventualmente pode não caber dentro deste âmbito porque é específica sobre termografia, portanto não tem nada a ver com iluminação, vai ser dada por alguém da FLUC, portanto se eventualmente tiverem interesse, portanto obviamente nós ficaremos muito felizes em estar com vocês na próxima terça-feira de manhã. Agradeço uma vez mais a todos, vou deixar que a Carla também se possa despedir e catálogos, a gravação, a apresentação serão mais tarde também enviados os links a todos para que possam, para quem não conseguiu baixar aqui hoje, para que possam depois visualizar e ter essa informação ao vosso alcance se precisarem para algum projeto específico. Pronto, então eu agradeço também para vos agradecer, aliás, agradeço, isto é aquela coisa já linda e amorosa, pronto, agradeço a vossa participação, foi bastante interessante, eu vejo aqui que tenho aqui um bate-papo bastante comprido, mais uma vez vos digo, tenho o meu mail disponível, toda a ajuda e todas as respostas que eu não dei aqui da melhor forma ou que precisem de mais algum detalhe, estejam à vontade, enviem-me um e-mail, eu assim que possível também vos respondo. Em termos de documentação, por aí adiante a Ana vai disponibilizar, mas se eventualmente quiserem alguma coisa mais específica, peçam-me através de e-mail que eu disponibilizo, como é óbvio, sem problema nenhum. Pronto, muito obrigada e até uma próxima. Deus.